tema e eles esperam um pouquinho, daqui a pouco eles assistem. Já sabe, porque quando eu ficava em casa, eu fazia em casa a aula dominical. Todo domingo eu fazia em casa. Se vocês viram ano passado tem, ano retrasado tem, e lá na página tem todas as lições. E aí, de vez em quando dava pau, né? Aí eles já sabiam, eu já estava até acostumado, que eles iam assistir lá para o meio-dia. Então, tópico 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte, né? Como eu já falei, que o monte não é aquele lugar muito alto. E a cidade, ela tinha muito sobe e desce. Jesus decidiu testar um dos seus discípulos, que foi Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que esses comam? A gente leu em João 6, o 5 e o 6. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em ensinamentos. Por isso que a gente fala que Jesus realmente foi mestre, porque tudo ele ensinava. Então ele fez uma pergunta para o Filipe lá, com umas moedinhas na bolsa, né? E aí, aquelas 5.000 pessoas, e ele com as moedinhas. Aí Jesus fala assim: e aí, como que a gente vai alimentar isso? Olha a pergunta de Jesus testando um dos seus discípulos. Discípulo era para estar bem ligado. Era para responder: Jesus, a gente não tem alimento carnal, mas a gente tem um espiritual. Era para ser essa a resposta de Filipe. Mas olha o que Filipe respondeu, né? O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta, que lemos no versículo 6, 7 ao 10. O Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. A gente poderia resolver humanamente alimentar 5.000 pessoas? Não. Então Jesus estava ali tentando fazer com que Filipe entendesse, né? Naquele local, o desafio para os discípulos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor desafia, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Jesus, ele estava preparando, porque ele sabia que ele ia embora. Ele sabia que ele não ia ficar na terra o tempo inteiro. Então ele tinha que preparar os 12 discípulos, né, para fazer a mesma coisa que ele depois. Mas imagine a dor de cabeça de Jesus, né? A gente já tem dor de cabeça assim de ensinar direto, né? 3. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em o seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos, que nós lemos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Quantos cestos eles guardaram? 6. Quantos? Não. Quantos cestos? Esqueci quantos cestos. 12. 12 cestos eles ainda guardaram cheios de pães. Jesus podia dar no outro dia esses pães, não podia? Se sobrou? Se sobrou mais 12, Jesus podia novamente distribuir. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus não queria ser padeiro, não queria ser garçom. Jesus queria ensinar a palavra dele, né? Ele falou: esse povo vem atrás de mim por causa de comida, não vem atrás de mim por causa da minha palavra que eu estou ensinando, né? Uma lição de provisão. Todos comeram até saciar. Essa lição que tiramos, Deus surpreende com soluções extraordinárias. Deus manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então a gente tem que crer e buscar para ver acontecer. Tem que ter intimidade. Reflexão desse tópico segundo. No
episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Ele não desafiou nem a fé da multidão, ele desafiou a fé daqueles que andavam com ele, que viam os milagres, que viam quem ele era, e mesmo assim os discípulos estavam preocupados com a vida carnal e não espiritual. Tópico 1. Vou voltar, porque eu quero fazer uma pergunta. Se alguém pegou ali rapidinho, vai saber me responder. O que era o maná do céu? Lembra lá no deserto que o povo pediu comida, diz que Deus tirou eles do Egito, mas eles iam passar fome, e aí Deus mandou maná do céu? Era um alimento que descia. Que alimento era esse? Ai, meu Deus, agora me deu branco. Era grãos? Não. Mais ou menos isso. Ela está no mesmo caminho. É esse caminho, era um grão. Era tipo como se fosse um pãozinho, uma coisa que punha na boca e desmanchava. Mas eu não lembro Desmanchava. o nome. Ai, meu Deus Uma do parte céu. desmanchava e a outra era meio durinha. Agora eu não lembro. Vamos lá. Vamos aprender novamente e refrescar a memória. Olha o que desceu do céu. Alguém conhece essa semente aqui? Não. Coentro. É. Coentro. Semente de coentro. Sabe a semente de coentro? Sei, plantei. Semente de coentro. E essa aqui a gente não conhece, tá? A gente não tem acesso. Ela é uma gosminha, uma gosma. Isso caiu misturadinho, uma gosma. Tá? Ela chama bidélio. Bidélio. Você põe na boca, ela Ela desmancha. desmancha. Parece tipo uma bala de goma, mas mais molenga, Ai, né? meu Deus. Eu tô na minha cabeça. Com uma Vamos comida ler que- Números 11, 7 ao Uma 9. comida que Eu é falo assim, e você provo. põe na boca e ela desmancha. Números, porque é lá no Velho Como se Testamento, fosse lá no um céu. biscoito amanteigado. Números 11. Peraí que eu já falo. 11, do 7 ao 9. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, Como que é? meio amarelada. Ela caía durante a noite, com o orvalho no dia seguinte de manhã. O povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Ele o meolhava em moinhos, ou o sacava em pilões, cozinhava numa panela e fazia pães achatado que tinha gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu e chorou. Chorou. Aí já não, aí já é o 10. Aí Outra vai. coisa, acabou já. Lê agora por causa da tradução, tá, irmã Márcia? Eu vou pedir para a irmã Nice ler. Sim, diferente. Do 7 ao 9, irmã Nice. E era um maná como a semente do coentro e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e colhia e em moinhos moía ou num grau ou pisava. E em panelas cozia. E dela fazia bolos e seu sabor era como o de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Alguém tem a tradução diferente aqui? Tá? Então vocês viram que é coentro?
Ó, no 7. E era o maná como semente de coentro. Era como, né? Não fala que E era. era só É porque dia, como né? é porque é. Hã? O português. Porque eu já li uma parte antes disso aqui e falava assim que, tipo assim, era só para aquele dia. É, podia se guardar, ficava né? Não, apodrecia. estragava. Se guardar, apodrecia. Não é interessante? Qual é o real interesse? Na verdade, vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então, aquela multidão voltou no outro dia, por quê? Porque queria comer. Só pensar em comer. Não queria prestar atenção no que Jesus ia ensinar. Aquela multidão desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. Viam Jesus na percepção puramente social. É diferente do dia de hoje? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Porque se você vem para a igreja e você é saciado de alguma forma material, você não vai faltar tudo. Não. Mas se você é saciado somente espiritual, você vai escolher Jesus. É a mesma coisa. Para além do pão físico, nosso Senhor Jesus queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. Ele queria dar o quê? Um maná para esse povo. Porque Jesus já existia no Velho Testamento. Então, o maná que desceu naquela época saciou a fome daquele povo carnalmente. Mas, porém, o maná que desceu do céu foi Jesus para alimentar o povo. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Tá? Isso está em João 6, do 32 ao 33. O mesmo texto que a gente leu, só que a gente leu até 14. E mais para frente tá isso. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida, Jesus. Versículos João 6, 27. O pão do céu. O Evangelho de João autentica a identidade divina de Jesus. Eu sou o pão da vida, João 6, 35, 48, 51. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12, 9, 5. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, 15, 1 ao 5. Eu sou o pão da vida, é o que a gente está estudando hoje. Eu sou a luz do mundo. A gente depende dessa luz aqui. Se ela falta, a gente não continua a viver, porque a verdadeira luz é Jesus. Verdade, Deus. Tá? Essa aqui, se acabar, a gente consegue viver. Agora, se Jesus acabar na nossa vida, já era. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta para nós que somos ovelhas. Essas ovelhas aqui, ele se refere a nós, pessoas. Porque ele é essa porta para a gente entrar. A gente tem que procurar por ele, né? Eu sou o bom pastor. Por que ele se coloca como o bom pastor? Ele ama, ele ensina, ele educa, ele exorta. Ele faz tudo por nós. Eu sou a ressurreição e a vida. É ele que vai nos transformar, que a gente sabe que a gente também vai ter a vida eterna, porque ele ressuscitou para nós. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. E ele é a videira verdadeira. Ele não quer que a gente escapa do corpo dele. Nós somos, né? Um dedo, um braço, um pé. O corpo é ele. O corpo é ele.
Nós somos cada uma parte desse corpo. Por isso que fala, a igreja é um corpo. O corpo é quem? Jesus. O pão do céu. João 6,32, há uma comparação entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, e o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o Jesus. próprio Jesus. Quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Aleluia. Você não vai travar de novo, né, filho? O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Em João 6,51, a gente conhece esse título lá em 1 Coríntios, quando a gente participa da ceia do Senhor, né? Porque ele era o pão que desceu do céu. Ele desceu do céu, ele morreu e ressuscitou. Ele voltou para o céu. E ele deixou para a gente representado como o pão e o vinho, né? O qual a gente tem que vir participar da ceia todo mês. O apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus. Você vem aqui, participa da ceia, você pega o pão e você pega o suco de uva. Você sabe que você não está comendo a pele de Jesus, não, né? Você sabe que você está comendo pão, né? É uma simbologia. Tá? Tem gente que acredita que está comendo Jesus ali, viu? Tem. Gente, essas crenças são tão longe que vocês não têm ideia. Essas crenças. Tem gente que acabou a ceia e enterra-se. Porque acabou. Olha isso. Então, assim, isso vai muito além de Bíblia. Muito além. O que é comer o pão? Jesus afirmou: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Está lá em 1 Coríntios, que todo mês a gente lê. A partilha da sua carne refere-se à sua morte na cruz, em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando salvação e vida eterna. Então, se eu creio em Jesus, se eu creio que ele morreu, se eu creio que ele ressuscitou, se eu tenho intimidade com ele, e fui batizado, porque tem que ser batizado nas águas, porque ele ensinou, eu posso cear. Reflexão do tópico 3. No dia seguinte, um milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual para o ser humano. Ó, a nossa lição já acabou. Conclusão. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida e em abundância eternamente. Então a gente já compreendeu hoje que Jesus é o pão da vida, né? Por quê? Porque ele se ofereceu por nós. Então ele veio, ensinou, morreu, ressuscitou, foi para o céu, né? Então a gente tem que se alimentar da palavra dele, saciando a fome espiritual. Então a gente tem que ter fome espiritual. Precisamos ter fome espiritual. Quem veio no culto ontem sentiu isso. Como é bom a gente realmente se entregar. As coisas funcionam. Ontem o culto foi desde o primeiro louvor até a pregação, uma ligação só no céu, um único assunto. O pastor Fernando, ele tinha preparado uma palavra para um, mas ele não teve que mudar. O Espírito Santo falou para ele: não pregue isso não.
eu quero que você vá aqui. Ele entendeu e continuou na mesma fiação. Então isso realmente, ontem a gente, eu acho que há mais de ano, ontem foi o que eu vi de um culto aqui racional. Porque ele, do começo ao fim, ele ficou numa única fiação. Isso é um culto racional. O Ted não sabia do que estava acontecendo, ele trouxe a palavra oficial. A palavra oficial entrou na fiação junto. Os louvores foi na mesma fiação. Quem recebeu a oportunidade foi na mesma fiação. Então, assim, o Espírito Santo ontem estava claramente aqui. Claramente. Porque é fácil, por exemplo, eu que já tenho experiência, eu buscar o Espírito Santo sozinho, eu vou sentir. Eu vou sentir. Só que um culto racional é o corpo sentir. Não é só eu. Eu posso vir orar e sentir e ir embora. Eu estou me edificando. Né? Mas essa edificação eu posso fazer na minha casa. Agora aqui tem que ser um corpo. Né? Tem que ser todo mundo a mesma fiação. E foi o que aconteceu ontem, porque eu falo para vocês. Vocês acham que o inimigo não está aqui dentro? Sentadinho. Ele está sentadinho, pegando uma brecha minha, uma sua para ele agir. Antigamente, ele não tinha esse poder. Chegava ali na porta, ele já caía. Ele já caiu. Hoje ele vem espiritualmente, ele não precisa nem usar um corpo. De tão feio que está a igreja. E a gente tem que fechar, ó, essas brechas. Sai em nome de Jesus. Né? E por conseguinte, não devemos limitar ao alimento material. Então assim, eu sou espiritual, eu jejuo, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, eu jejuo não sei quantas horas, não sei quantos dias, aí cai doente. Jesus quer isso? Também não. A gente tem que cuidar. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de orar, de jejuar, de buscar. Há um tempo determinado, então a gente tem que cuidar das duas coisas. Mas não pode ser mais uma e menos outra. Eu brinco muito que eu falo assim, Jesus nos dá 24 horas todos os dias. Quantas horas a gente dá para ele? 24 horas, hein? Será que a gente dá o mínimo dos mínimos, que é 2 horas e 40? Até o culto diminuiu o seu horário. Antigamente já começava o culto 7 horas e ia acabar mais 10 horas. A última igreja que eu fui foi um culto de 4 horas. E um culto avivado do começo ao final. Eu e o Fernando foi renovado lá. Foi um culto de 4 horas. Cansamos? Não. Porque estava tão espiritual, tão ligado no céu, que passou. Quando a gente viu, a gente não acreditou que tinha passado 4 horas de culto. Aqui o povo já está fadigado. É igual vigília. A hora que deu ontem, eu falo, a hora que deu ontem 10, faltava 10 para as 9, eu já senti os irmãos cansados. Eu falei assim, Senhor, ainda cutuquei a Natália do meu lado, começa a dar glória aí, Fernando, não vai terminar. Porque eu sentia, sabe, eu via Deus querendo usar ele, Deus querendo usar ele, e ele se segurou mais ainda, porque Deus queria usar ele, ele correr aqui dentro. E ele se segurando, para não escandalizar, porque ainda não viram. Não, é porque quem não conhece, né, pode se estranhar. Poder, né, filho? Mas a vontade dele era correr. Quem não sente poder acha que é meninice. Aí ele se segurou. E você viu que ele não terminou. 10. Faltando 10. Ele passou, acho que 1 minuto da só. Então a gente tem que entender isso, né? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! Vamos às nossas perguntas. Quem respondeu? Respondi quase todas. Quase todas? Você respondeu, Dani? Hã? Glória! Você respondeu, irmã João? Você respondeu? Tá até aqui. Ele viu? Eu respondi, agora se está certo, eu pergunto. Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer as perguntas de hoje. Acende tudo aí, porque eu sou certa. Pode acender que eu já estou até
desligando aqui, só vou deixar o celular que eles enxergam, né? A irmã Célia avisou, tá? Que não vinha hoje, porque ela está dedicada bastante à igreja e o marido dela pediu que hoje ela não viesse, tá, gente? Semana que vem é eu. É assim mesmo, né? Que você vai para Santa Catarina, né? É assim mesmo. Um dia a gente pode, outros dias a gente não pode. Eu achei hoje que eu não ia vir. Eu achei que eu ia cancelar, menina, porque me deu muito. Não. Eu não comi nada, noite de trono. Santa Catarina é outra coisa. Fui inventar de comer um treco ontem. Esse aqui, ó. Um pastel tão gostoso. De 2 mil. Pastel? É mais diferente, assado, uma pizza fechada. Ah, tá. Vamos lá, primeira pergunta. Em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Mateus, Marcos, Lucas e João. Oh, glórias! Botei João, Mateus, Marcos e Lucas. Amém. Dos 4 evangelhos, né? Isso, os 4 evangelhos. Só colocar os 4 evangelhos, tá? Quem colocou e quiser responder. O que Jesus notou em relação à multidão? Ele só queria um alimento físico, momentâneo, não dava processo espiritual. Que estava focado na necessidade material. Isso mesmo. O povo estava focado em necessidades espirituais. O que você respondeu, Denise? Eu coloquei que a multidão seguia devido aos milagres e cura, mas não para escutar A sua mensagem. a sua mensagem. Tá mas certo. porque eles não buscavam alimento, buscavam só alimento material. Tá certinho. Que ensinamento podemos extrair do episódio da multiplicação? Nem tudo está no nosso alcance humano. A gente deve buscar o alimento espiritual e Deus nos surpreende com solução extraordinária. Ele manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Glória a Deus, é isso mesmo. Esse não tem Não? Eu coloquei que Jesus mostra a manifestação do poder do criado, meu Deus, e do Criador, deixa eu ver, e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que ai meu Deus do céu, nem eu sei, que anteriormente não existia. Também, tá certo também. Qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Não buscar Jesus pelos milagres que a gente viu, mas para buscar para a gente se encher do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso mesmo. Agora eu tenho que entender como é que eu respondi aqui. Eu só quero lá vocês responderam uma questão. Essa quarta, se vocês colocarem assim, por exemplo, quem fez João 6,26, é a resposta, tá? É o versículo que fala que o Dan explanou. Eu coloquei que eles buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão, e a vós que vos saciaste. João 6,26, e disse-lhes, na verdade vos digo que... Ela escreveu tudo. Na verdade, vos digo que buscai pelos meus sinais. É isso, Mas eu porque respondi cometido ao pão, contrário. são... É isso. Tá certo? É no começo que eu tinha que falar. Qual alteração é visível nas palavras de Jesus em João 6,51? Não? Eu coloquei vivo que desceu do céu. É isso mesmo. O pão vivo que desceu do céu para o pão que o
pergunta com o versículo, é só copiar o versículo. Eu coloquei que Qual que é o foi versículo? 6:51. João. Tudo é João. Eu coloquei, você não respondeu 3. Bom, vamos ver se eu fiz certo. Parabéns. Eu pus que foi uma associação simbólica entre o pão e a ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Tá certo? Eu achei que estava bem. Não, tá certo. É que eu boto pouca letra para não confundir com a letra. Não, eu ponho na hora que eu estou escrevendo, está uma benção na minha cabeça. Mas na hora que eu enfio aqui nesse papel, aí. Vamos orar? Bom, agora é a verdade que liberta. Glória a Deus.